Se você acredita que não existe algo após a morte, então eu vou te mostrar que provavelmente você esteja muito enganado. Para falar a verdade, existem várias evidências da vida após morte e algo na própria morte. Quando se trabalha em um necrotério, você acostuma com o corpo se mexendo, abrindo os olhos, até que um dia algo muito estranho aconteceu. Um corpo totalmente encolhido chegou para eu desenvolver o meu trabalho no dia a dia, que era preparado para os próximos passos, como um velório e enterro. E já estava no final do expediente. E vou te falar, não foi um trabalho muito fácil. O corpo estava muito encolhido e estava muito complicado de deixar ele mais esticado. Então já estava próximo de eu sair, e quando eu olho para o canto ali onde eu estava, aquele corpo que eu tinha acabado de preparar para o velório estava ali encolhido novamente. E naquela posição estranha, como se estivesse com frio e medo. Então eu cheguei próximo e ele estava meio que com os olhos apertados e com a cara totalmente assustada. Então eu me assustei, aí eu caí no chão, comecei a ir até a porta e tentar sair daquele lugar. Só que a porta não abria. E quando a porta se abriu, eu caí ali nos pés de um senhor que trabalhava ali há bastante tempo. O nome dele era João. João e eu não conversávamos muito. Eu achava ele meio egocêntrico, sabe? Mas após esse dia eu não tive mais dúvidas. Ele perguntou para mim o que tinha acontecido e eu expliquei tudo. Mas falei que eu precisava sair daquele lugar, que eu não aguentava mais ficar ali. Então saímos da sala e ele acreditou em tudo o que eu falei. E ele perguntou para mim se eu acreditava na morte ou algo pós-morte. E eu falei que não, isso seria loucura. Então ele me falou que a morte não era o fim, era apenas uma passagem não curta para uma próxima etapa e que acabaria sendo a vida após a morte. Ele perguntou se eu estava com a mente aberta ali naquele momento para nós tentar entrar naquela sala outra vez e ele me mostrar algo que mudaria minha vida para sempre. Então ele entrou na sala e tinha vários cadáveres ali esperando para ser preparado para um velório. E ele pegou uma prancheta com o nome de todos e começou a falar os nomes. Fernando, você está me escutando? E eu ali parado, sem entender nada. Fernando, se está me escutando, mexa o braço. Então esse defunto meio que pulou e foi e mexeu o braço. Eu quase mijei na calça. De tanto medo eu não parava de tremer. As coisas pareciam que estavam rodando naquele lugar. Ele falou que eu tinha que me acalmar porque sentiam o nosso medo. E a maneira ideal para lidar com eles seria confortá-los e mostrá-los a realidade e na onde eles estavam realmente. Então ele se aproximou do corpo que estava ali todo encolhido e pegou a prancheta e começou a falar com aquele defunto que se chamava Carlos e disse: Carlos, eu sei o que você passou não foi fácil e agora você se sente sozinho e assustado, mas agora as coisas estão melhor, não precisa ter medo. E aí aconteceu uma coisa que eu até agora não acredito. O corpo dele foi se abrindo, sabe? Não estava mais encolhido. A cada momento que passava ele estava mais esticado. E nisso João disse que a família dele o tinha encontrado e que eles estavam muito tristes, mas que sentiam muito aliviados em tê-lo encontrado. O Carlos, o defunto, ele meio que abriu um sorriso no rosto. E em seguida as lágrimas escorriam pelos cantos dos seus olhos, que parecia ter uma sensação de tristeza e alívio. Carlos infelizmente tinha sido sequestrado e sido torturado por dias, e mesmo a sua família pagando resgate, os sequestradores acabaram decidindo por executá-lo. João olhou nos meus olhos e disse:
morrer não dói. Dói é não saber como, quando e onde. E essa história não poderia faltar no bom e velho terror. Seja bem-vindo.